Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Kendall. Aqui ao meu lado o Dr. Benhur Parente, cirurgião vascular, mestre e doutor em cirurgia pela Unicamp e titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Olá, doutor, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Doutor, a gente pode dizer que a flebologia moderna, ela engloba os avanços mais recentes no diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças venosas? Sim. Hoje em dia você tem meios hoje de diagnósticos muito importantes, não invasivos, como o ultrassom com Doppler, ou seja, você vê a imagem do vaso e vê o sangue passando pelo vaso. Então isso é importante a gente fazer um diagnóstico. Já o que é possível hoje em dia, que grande parte dos consultórios hoje em dia possuem já esse aparelho. E o cirurgião vascular hoje em dia nós temos uma habilitação dentro da própria especialidade da angiologia da cirurgia vascular, que chama ecografia vascular. Ou seja, além de ele ter o aparelho, ele é habilitado a realizar esse diagnóstico de uma maneira efetiva. Quais seriam, doutor, as principais doenças venosas tratadas pela flebologia moderna? São tratadas várias doenças, como as varizes dos membros inferiores, as tromboses venosas, que são muito importantes, que podem acarretar a promoção de um coágulo no pulmão, acarretando a embolia pulmonar, mas principalmente o que se trata mais em consultório são as varizes dos membros inferiores, que acometem cerca de 50% da população mundial. Então é gigantesco o acometimento. E quais seriam, doutor, os tratamentos e terapias mais eficazes disponíveis para tratar as doenças venosas? No estágio inicial, nós temos o que nós chamamos dos vasinhos popularmente conhecidos, o nome técnico são as telangiectasias. A gente tem a opção da esclerose através de líquidos, com injeção através de uma agulha, que hoje em dia são muito finas, que você pode injetar a glicose, que é popularmente muito conhecida aqui no Brasil e muito aplicada, como também as espumas, que hoje em dia a gente chama de microespuma, com bom resultado. E junto com isso, nós temos também a associação eventualmente do laser, que felizmente já passou daquela curva de aprendizado com as queimaduras, com as reações adversas que a gente tinha no começo. E qual seria o tratamento de última geração no caso da flebologia moderna? Eu acho que a última geração é a compreensão da necessidade do paciente, ou seja, cada paciente precisa ser particularizado o tratamento. A gente faz um tratamento sob medida para o paciente, podendo associar a escleroterapia, podendo associar o laser, podendo associar a espuma e também a radiofrequência, eventualmente, que é um outro dispositivo que a gente tem para tratar esses vasos. O que acontece, doutor, com o paciente que tem uma doença venosa crônica? A evolução, normalmente, você começa, o componente muito importante é o componente hereditário. Então, você precisa observar que normalmente tem uma história familiar. E tem alguns fatores que a gente fala que são agravantes, como a obesidade, o tipo de profissão, se ficar muito tempo em pé. Se o indivíduo não tem oportunidade de tratamento ou não procura um médico, a evolução ela é insidiosa, mas ela é sempre uma progressão. Inicialmente com cansaço e peso nas pernas, as pernas inchadas, depois começa a ter umas manchas nas pernas e no futuro, depois da evolução da doença, até o que é mais temido é a úlcera varicosa. Então, se não for tratada, a insuficiência venosa ela pode resultar num desenvolvimento de um distúrbio grave? Sim, porque a úlcera varicosa, mesmo se você não leva a perda do membro, leva uma morbidade, ou seja, o indivíduo fica doente muito tempo, fica impossibilitado de realizar atividade de trabalho, mesmo no convívio social fica muito, muito difícil. Doutor, vamos falar um pouquinho agora das meias de compressão graduada. Como é que elas podem auxiliar no tratamento das doenças venosas? As meias de compressão é um tratamento realmente que não é tratamento caro, com uma grande efetividade comprovada hoje em dia, todos os estudos clínicos mostram. Você não impede, infelizmente, não é um tratamento que você vai eliminar as varizes, mas a sintomatologia ajuda e muito, como o próprio cansaço nas pernas, sensação de peso, alivia muito, e também na prevenção da temida trombose venosa que pode levar à embolia pulmonar. Porque você consegue, através de algumas meias, dependendo da compressão, você consegue comprimir o sistema venoso profundo, onde que forma os coágulos que podem eventualmente desprender e ir para o pulmão. Então, realmente é muito importante esse uso sob orientação médica, sob uma medida adequada da meia elástica. E como escolher o tamanho, doutor, e a compressão corretos para uma meia de compressão? Então, você deve procurar primeiro ver a indicação, se a indicação precisa, se cabe, porque você pode ter alguns componentes. Tem pacientes que têm problemas também de outro tipo de circulação, que é a circulação arterial, que a recomendação realmente tem que ser muito questionada. Procurando seu angiologista, seu cirurgião vascular, normalmente a gente tira as medidas ao nível do tornozelo, ao nível da panturrilha, ao nível da prega aqui do joelho, ou eventualmente da coxa. Então você consegue graduar e dar a graduação que é necessária para o paciente. Então é importante uma consulta médica com avaliação com a meia que seja mais adequada para o tipo de paciente. E a partir de qual idade a meia de compressão graduada pode ser utilizada?
Desde jovem, até pode ser até a partir de 18 anos de idade, 19 anos de idade, desde que tenha uma indicação para isso. Ou seja, tem um edema, tem um inchaço na perna, tem umas varizes, independente de ser uma garota de 18 anos de idade, ela pode ter varizes dos membros inferiores. Então é importante já ver essa orientação, se a orientação for realmente precisa. Não é ressaltando, não é fazendo um lobby para a angiologia e cirurgia vascular, mas a meia deve ser usada realmente com uma prescrição médica. Tanto que o que é interessante é que existe uma associação da indústria, no bom sentido, com os profissionais, que orientam sempre passar antes para um profissional da área de angiologia ou cirurgia vascular para fazer a prescrição adequada da meia para cada tipo de paciente. E os idosos, doutor, podem fazer uso da meia de compressão graduada sem restrições? Podem, mas desde que seja avaliado, porque não tem outras complicações circulatórias associadas, principalmente as complicações das artérias, que as artérias é que levam sangue até aos membros inferiores. E o sangue é trazido pelas veias. Então é importante ver se não tem nenhuma alteração da circulação arterial antes. Então tem que ser sempre avaliado por um profissional da especialidade. E quanto tempo a pessoa deve fazer uso da meia de compressão graduada? Ela pode usar sob orientação, ela pode usar logo que ela coloca o pé, logo de manhã. Eventualmente, se ela toma seu banho, ela pode voltar, fica cerca de 10 minutos. O que é importante é ela colocar, se ela ficar deitada, porque às vezes a pessoa senta e só levanta a perna, então você não consegue esvaziar o sangue das pernas. Então ela deve deitar, ela calcula um palmo acima da linha do peito, sobre o peito, colocando o calcanhar cerca dessa altura do palmo. E ficar cerca de 10 minutos, depois colocar a meia. E tirar no final do dia. Não precisa dormir com a meia. Agora, a maneira correta de calçar a meia de compressão graduada, com mais facilidade, como é que o senhor indica no seu consultório para os pacientes? Então, você pode dobrar essa meia, fazer como se fosse uma dobra inicial, colocando ela quase praticamente até o calcânio. Depois que colocou o calcânio, ou seja, a região do calcanhar, você começar a puxar e afastando a meia. Tem algumas meias que são mais fortes, a compressão é muito mais forte, como a gente usa no pós-operatório, que é interessante que as pessoas não sabem hoje em dia, que é uma linkada disso. A gente tem usado muitas meias no pós-operatório com uma compressão alta, que são de 35 milímetros. Daí você precisa de um calçador próprio para isso. Existem contraindicações para o uso da meia de compressão graduada? Sim, como citei anteriormente, depende se tem um componente da circulação arterial afetado. Aí sim a gente tem que questionar essa indicação. Agora, uma dúvida que muita gente tem: as meias elásticas podem ser utilizadas em qualquer estação do ano? Sim, hoje em dia, principalmente o tipo de fibra que é produzido hoje em dia é mais confortável, que realmente não tem aquele calor tremendo que antes, que fica muito difícil, principalmente para as mulheres que usam no dia a dia, e para os homens, como não. A gente acaba usando muito. O que é importante usar cada vez mais, o público masculino tem usado a meia elástica. E tem diferença para o público masculino, para o público feminino? Não, normalmente eles fazem hoje em dia uma textura diferente, a própria abordagem em termos de design diferente, mas a graduação é a mesma. Normalmente o homem usa, no caso, até o nível do joelho, que a gente fala que é a meia só ao nível da perna. Doutor, eu quero agradecer os seus esclarecimentos. Muito obrigada aqui por participar do canal Kendall. Obrigado pela oportunidade de vocês.